Por isso eu lhe peço, use o Júlio com graça e sabedoria, com unção, para que ele fale aquilo que o Senhor quer ministrar aos corações. E nós receberemos de bom grado, felizes, porque o Senhor falou conosco. Sê com ele, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso, Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Aleluia. Não tem como a gente ficar nervoso, por mais que a gente ore em casa, medita, mas quando você ouve um louvor que diz que quem já entrou no Santo dos Santos não tem como viver longe do Senhor, a alma se quebranta, né? E o nome do Senhor, ele tem que ser sempre glorificado nas nossas vidas. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8. Aleluia. Versículo 43. Lucas 8, 43. Os irmãos aí que, porventura, estão sem Bíblia, pega uma carona santa aí, com o irmão do lado. E após nós realizarmos a leitura, eu peço que você mantenha a Bíblia aberta no seu colo aí. Nós vamos olhar alguns textos juntos ainda. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 43. A palavra de Deus diz assim: certa mulher, que havia 12 anos, e vinha sofrendo de uma hemorragia, e que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por detrás de Jesus, e lhe tocou a orla do seu vestido, e logo ela foi curada. E Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos estivessem negando, Pedro disse: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E ainda o Senhor pergunta quem tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque de mim saiu poder, ou algumas versões aí, virtude. Vendo a mulher que não podia mais se ocultar, aproximou-se trêmula e prostrou-se diante dele e declarou diante de todo o povo, porque ela havia estado ali, como havia lhe tocado e como tinha sido curada. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A palavra do Senhor, louvado seja Deus. Podem sentar, irmãos. Nós começamos este ano, e é muito normal, todo começo de ano, uma palavra que vem sempre à mente é planos. Nós fizemos planos que em 2016 passou, tenho certeza que alguns foram realizados, outros ainda não, e começamos 2017 com outros planos, e alguns planos maravilhosos, planos de, muitas vezes, de uma casa nova, um carro, ou às vezes de fazer aquele curso que você está enrolando para fazer e não faz, agora esse ano eu vou fazer, ou a famosa dieta da segunda-feira, amanhã eu vou começar, enfim, planos, tem planos pequenos, planos grandes, mas é muito maravilhoso quando nós começamos um ano, e nós devemos glorificar muito a Deus por isso, por nós termos planos para fazer, por nós termos expectativas, porque planejar não é algo simples, mas uma coisa interessante, não sei se alguns sabiam, mas planejar é um dos principais atributos de Deus.
Depois que você tiver um tempinho, olha lá em Provérbios 19 e 21 e Provérbios 16, 3, mas principalmente no Salmo 40, versículo 5, que diz assim, que não tem como nós humanos relatarmos como os planos ou os desígnios de Deus são tão grandiosos para nós. Não tem como. Porque sempre que você planeja algo, Deus faz algo além. Sempre que você planeja A, Deus faz A mais B mais C. E eu tenho certeza que se desse oportunidade para dar testemunho aqui, muita gente ia contar como é que Deus realizou planos maravilhosos. Em algumas versões da Bíblia mais atualizada, diz que Deus, a palavra planos é substituída pelos sonhos de Deus para a nossa vida, para mostrar como Deus, Ele tem tantos planos para nós. Mas nós observamos no texto de uma mulher que há 12 anos os planos dela foram cada vez mais diminuindo. Você imagina, uma pessoa com uma doença, como ela tinha, a Bíblia fala que é uma hemorragia, há 12 anos. Então você imagina no primeiro ano o plano dela, né? Esse ano eu vou orar ao Senhor, o Senhor vai me curar, mas eu quero casar, ter filhos, etc. Aí no ano seguinte, não, esse ano eu quero me curar, mas eu quero... E assim vai, até que no final fica só a expectativa da cura. Como é difícil. Que dificuldade para aquela mulher pensar em planos, porque ela só queria ser curada. E ela tinha uma doença, que era uma doença não só com problemas sintomáticos, que é hemorragia, mas um problema social, porque a palavra fala, lá em Levítico 5:3, que tinha um tratamento para as mulheres que tinham problemas, de fluxo de sangue. Só que 12 anos, isso já a afastara da sociedade, porque a mulher era considerada impura, então ninguém chegava perto, ninguém tocava. Aí você imagina a sensação dela de 12 anos, assim. Não é uma coisa fácil. Mas aquela mulher, ela, diante de todos os seus planos, você vai perceber que o começo da solução, ou melhor, a execução do planejamento da vida dela, o resultado daquele plano começa com um pensamento em casa e termina diante de Jesus. Ela começa no evangelho sinótico. O que é evangelho sinótico? É aquele evangelho que fala a mesma coisa. Você vai ver que existe alguns textos em comum entre os evangelhos. Em Mateus 9:21, diz que ela já de casa foi pensando, olha, eu só vou tocar na veste dele e eu vou ser curada. Ela já foi com aquilo na mente. Por quê? Porque se ela fosse usar talvez, se ela pedisse a alguém, fulano, o que você acha de eu ir lá perto de Jesus? Você falou, não vai não. Você não pode ir no meio da multidão, ninguém pode te tocar. Se ela pedisse a alguém, você me leva? Não, porque eu não posso te tocar. Então tinha já um padrão social que se ela fosse seguir, ela nunca ia estar diante de Jesus. Então ela precisou fazer uma mudança radical. Essa mudança radical, lá em Romanos 12, diz assim: estás diante de Deus, pela renovação da vossa mente, para que possais desfrutar da melhor, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa palavra renovar mente lá de Romanos, ela vai para uma palavra grega, que alguém já deve ter ouvido, chamada metanoia, que é uma renovação, é uma virada 180 graus do pensamento. Então, quando todo o padrão está indo para um lado, aí vamos trazer para o contexto, quando os planos que você tem, às vezes não dão certo, às vezes você vira para alguém e fala, meu plano esse ano, eu vou passar no vestibular de medicina, aí vem alguém e fala assim, vai não,
é muito concorrido, tem muita gente, faz um curso mais fácil. Ah, não, meu plano esse ano é comprar uma casa própria. Faz isso não, o financiamento é enorme, né? Ou N outros planos. Não, meu plano este ano que eu quero ser um obreiro na casa de Deus. Rapaz, mexe com isso não, dá trabalho. Tem muitas palavras que padrões contrários, que vão vir diante dos nossos planos. Mas o plano de Deus, ele é diferente. O plano de Deus não é para os padrões humanos. O plano de Deus ocorre só para um objetivo. Tudo que Deus planeja para você e para mim, no final, sempre vai ter uma experiência diante dele. Aquela mulher saiu de casa com um pensamento. E quando ela termina, ela está diante de Jesus. E aí eu quero convidar você a prestar atenção agora em 3 características dessa mulher, de como que ela conseguiu sair de uma situação que não havia mais recurso humano, ela já tinha gastado todo o bem material que ela tinha, a palavra diz isso. Ela já tinha gastado tudo. E como é que ela saiu daquela condição e foi para um outro cenário totalmente diferente? E com muito mais benefícios do que ela teve. O que ela precisou fazer? Aí você vai entender que é dessas 3 ações que ela teve, que eu vou falar. Depende de você. Porque Jesus vai estar sempre de braços abertos te esperando. Os planos de Deus já estão montados. Às vezes acontece deles demorarem mais tempo, não é porque Deus quis, mas é porque Deus estava preparando para você ir para cá e você foi para lá. Deus estava dizendo para você, faça A, você fez B. Então, aquela mulher, ela esperou 12 anos. E aí nós vamos ver a primeira característica de quem quer que seus planos deem certo. Primeira característica dela foi coragem. Porque o que é coragem? Coragem não é você ser, eu sou valentão, eu posso tudo, não. Coragem é quando você olha para o medo e você fala assim, medo, o meu Senhor é maior do que você. É quando você vai em frente, mesmo com o seu receio, mesmo com a sua luta, você vai. E mesmo com toda fora do padrão, ela estava com medo? Claro, tinha risco, ela podia no meio do caminho, alguém conhecido, falar, essa mulher aqui, ó, ela está doente, tira ela daqui. Pô, tinha esse risco. Mas ela foi. E o detalhe, ela não pediu a ninguém, não, ela foi. Ela teve coragem, saindo do padrão convencional, ela não, por quê? Porque ela não se conformou com a situação dela. Ela não aceitava mais aquela situação. Então, talvez agora, os nossos planos para 2017. Tem alguma coisa nesse ano que aqui não foi realizada em 2016, que você quer que aconteça em 2017? Então, não depende só de você que o outro mude, ou que alguém faça, ou que alguém te leve. Mas depende de que você olhe e diga, eu vou. Porque lá do outro lado está o meu Senhor Jesus me esperando. Aquela mulher encarou uma multidão e ela não estava visualmente vendo Jesus, mas ela sabia que ele estava lá. E foi por causa dessa motivação que ela foi. Irmãos, pode ter certeza, o seu plano vai ser realizado. Jesus está hoje, amanhã, depois de amanhã, mês que vem, semana que vem, daqui a 6 meses, não importa. Jesus vai estar sempre lá te esperando. Só falta você pegar e dar o passe, toma coragem, vamos lá. Vamos em frente. O segundo ponto daquela mulher é que ela teve... Jesus reconheceu isso quando disse para ela. Ela teve fé.
Só que a fé, né, ela vamos dizer assim, ela só realmente tem efeito na vida do ser humano, e isso para o crente funciona muito bem, né? Quando você já toma por si só que aquilo vai acontecer. Veja o exemplo dela, ela já saiu e já pensou, eu vou lá porque eu vou ser curada. Ela já começou a viver a cura quando saiu de casa. Ela já começou a andar na rua como se ela estivesse curada. Porque se ela não tivesse curada, ela ia olhar para todo mundo assim. Não, ela já foi. Ela já tomou a bênção para a vida dela. Ela já teve fé de que aquilo iria acontecer. Mesmo não vendo Jesus. Porque tinha uma coisa interessante. Era muito comum no povo de Israel, quando se falava de um profeta, o pessoal aqui que estuda um pouquinho mais a teologia sabe bem disso. Quando tinha um profeta, as pessoas tinham que ir à frente do profeta. Já era meio que meio ritual, era meio característico. Tinha que estar diante do profeta, né? Ela não se preocupou em estar diante do profeta, ou de Jesus no caso. Ela se preocupou em ir em direção dele. E a palavra fala que a fé dela foi tão grande que ela saiu de casa, primeiro ela foi por detrás. Ela não se preocupou em ir pela frente. Porque nós temos que entender que nós não precisamos aparecer. Nós não precisamos fazer algum discurso, ou fazer ou alguma indulgência, ou alguma coisa, não. Porque a palavra diz que de graça nós recebemos, não é isso? De graça nós vamos dar. Então, não tem preço, não tem coisa, nada. Você só tem que ir. O que está faltando muitas vezes para você receber aquela bênção é você ir, é você fazer. Deus está esperando, sabe o quê? Você agir, você ter fé. Porque é muito cômodo você chegar e falar assim, não, eu vou ficar aqui sentado, porque Deus vai fazer alguma coisa. Irmãos, eu falei isso uma vez aqui e vou falar de novo. Deus é o Deus do impossível, amém? Mas quem é o possível? Nós, eu, você. O possível você tem que fazer, porque Deus te deu uma parte dele para isso, que é o arbítrio. Então Deus espera você fazer a sua parte, porque a dele ele sempre faz, porque ele é fiel, ele é poderoso, ele é dono de todas as coisas. A Bíblia fala em Isaías, né? Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Vai lá em Apocalipse, é o príncipe do cavalo branco. O Senhor é tudo, o Senhor é tudo. E aquela mulher teve fé, e ela rompeu ali aquela multidão, foi em direção a Jesus, porque ela sabia que ele estava lá. Uma coisa interessante é que, lá em Mateus 9, 21, como ela conversa consigo mesma, né? E ela fala assim, ó, se eu tão somente tocar. Então, olha, ela já sabia que o que ela iria fazer era simples. Ela já sabia que a solução do problema dela era simples. Ela só precisava dar um toque no Senhor. Só toca na orla do vestido. Irmãos, o que Deus tem para você não é nada complicado para você resolver, não. Às vezes está faltando uma palavra, às vezes está faltando uma ação, às vezes está faltando um entendimento. E Jesus não se cansa de colocar pessoas do nosso lado que vão falar isso. Você pode ter certeza que quando você encontrar um servo, ele dá uma palavra, guarda, porque nenhuma palavra volta vazia, não. A palavra do Senhor, principalmente dos servos de Deus, Deus usa as pessoas, que nós somos fracos, para apresentar a sua força. É isso? Então não desvalorize a palavra de um irmão, um conselho, porque às vezes é coisa simples que você vai ouvir, que é a solução para o problema que você está tanto planejando, está tanto de joelho no chão. Mas volta a falar,
metanoia, precisa dar uma guinada, precisa sair do eu, como alguns falam, precisa sair da caixa, né? Precisa sair do quadrado. E falou assim, não, peraí, o que está faltando? Precisa sair do eu, do orgulho, né? Se quinta-feira passada quem veio no culto ouviu a palavra de Naamã, estava tudo fácil para Naamã, lembra? Era só ouvir o que o profeta falou. Mas ele não é assim que eu quero, não é desse jeito que eu quero, não é dessa forma que eu quero. Irmãos, não é mesmo não, porque os planos, a palavra fala que os planos de Deus nunca são frustrados. Os planos de Deus para a nossa vida são maiores do que nós achamos que é. E você pensa nisso, que às vezes o que Deus para você é muito maior, mas está faltando uma ação. Lá em Atos dos Apóstolos, Paulo ele fez uma viagem, né, missionária, foi maravilhoso, passou por cidades, né? Seu Pavese que sabe de tudo isso aí, né? E ele pensou assim, vou fazer outra dessa, porque eu já sei o caminho, está tudo certo. Aí Deus dá um sonho para ele e fala assim, não, você vai para Macedônia. Irmão, se fosse eu no lugar de Paulo, ia ficar assim, Jeová, eu estava indo para lá, e Macedônia é para cá, é outro caminho, é outro, era um navio, ele teve que pegar o navio correndo, o navio naufragou, uma correria, o negócio todo, é outra direção, é outro caminho. Mas se você der uma lidinha lá, em Atos 15:16, você vai ver que só nessa viagem, foram levantados servos ali, igrejas, presbíteros, porque ele obedeceu, não fazia parte do plano dele, né? Mas Deus foi lá e deu uma guinada na vida dele, e ele foi. E aquela mulher do texto a mesma coisa, deu uma guinada, ela falou, opa, vou sair de casa e vou na fé, e vai acontecer, vai resolver, porque eu creio em Jesus de Nazaré. Quantos creem no Senhor Jesus? Levanta a mão aí e glorifica o Senhor. O Senhor tem planos para a sua vida, querido. O Senhor tem coisas maravilhosas, você nem sabe, mas eu tenho certeza que no final de 2017, você vai lembrar lá desse dia e vai falar assim, olha, aconteceu coisas maravilhosas na minha vida. E por fim, a terceira característica daquela mulher foi a humildade. Primeiro que, como eu já falei, ela foi de trás. Mas principalmente, porque quando ela toca na orla, ela não toca na parte de cima, ela toca bem na orla, bem a parte de baixo, né? E uma coisa interessante é que os profetas naquela época, para eles serem reconhecidos visualmente pelo povo, eles bordavam na orla dos vestidos alguns eram uma fita azul, outros, né? Mas não sei bem se a palavra azul é melhor, mas era identificável. Então, quando ela toca bem na parte de baixo, ela se ajoelha. Tanto é que quando Jesus chama, ela está prostrada. Irmãos, não tem coisa maior que move o céu do que um crente de joelho. Não tem. E não é para você ficar de joelho e dizer depois, fiquei de joelho, fiz as 5 semanas. Não, isso é você no oculto com o Senhor, no seu quarto, no seu carro, no seu local de trabalho, não importa. Mas quando você tocar na orla do Senhor, você tem que se prostrar. Tem um louvor que fala isso, que para tocar no manto, né, tem que estar prostrado. Tem que estar prostrado. Porque quando você está prostrado, é que você reconhece que nós não somos nada, nós dependemos de Jesus. Nós dependemos do Senhor. Sabe por quê? O mais interessante de todo esse processo é que, observa bem, a mulher foi lá, né, executou a coragem dela, executou a fé, foi humilde. Poderia aquele milagre ter acabado por ali, ela tocada e ir embora para casa. Mas aconteceu uma coisa maior ainda do que ela tinha planejado. Jesus sentiu o toque dele. Irmão, você pode ter certeza, quando você está na batalha, quando você está planejando, às vezes quando você acha, fica firme aí, porque Jesus te ouve. Jesus ele é sensível a você. Jesus vai de encontro a você. Lá em Hebreus 4 fala que
nunca um sacerdote se sensibilizou com o homem que não fosse Jesus, que viesse da sua glória e sofresse como nós para entender o mesmo sacrifício. Jesus, ele é sensível, ele sabe como você sofre, ele vê as suas lágrimas, né? Eu lembro que uma vez, já há um tempo isso, eu estava orando ao Senhor por um motivo, e na oração eu chorei, né? E eu senti naquela hora uma mão me afagando. Até pensei que era a patroa, né? Mas depois que eu olhei, não tinha ninguém. E aí eu ajoelhei e falei: Senhor, o Senhor está comigo nesse negócio. O Senhor está comigo. O Senhor te visita, irmão. O Senhor, ele vai com você. O Senhor não te deixa sozinho, não. E aquela mulher, quando Jesus fala: opa, alguém me tocou, os discípulos até não entenderam a diferença, né? Às vezes tem amigos seus que não vão entender quando você falar que recebeu uma benção, não, querido. Ah, recebi isso aqui, é mesmo? Ah, vi esse sinal na minha vida. Ah, deve ter sido coincidência, né? Não adianta você querer que as pessoas entendam, não. Quem tem que entender é o Senhor. Quem tem que te visitar é o Senhor. Você tem que confiar no Senhor. Não adianta. Aí Pedro não entendeu, mas Jesus falou: não, mas alguém me tocou diferente. E você sabe o que Jesus fez? Jesus pediu que ela publicamente, né, viesse. Sabe por quê? Uma coisa que eu olho nisso, lá em Romanos 10, 9, fala um texto que, assim, que é importante para nossas vidas, né? Se com tua boca confessares publicamente com o Senhor em teu coração e crer que Ele ressuscitou, será salvo. E aquela mulher foi chamada publicamente, e aí Jesus, ele completa além da expectativa, além dele falar para ela assim: olha, você foi curada. Além dele falar isso, ele diz também: a filha, a tua fé te salvou. Então o plano de Deus sempre vai dar com que Jesus vai te dar uma palavra, e sempre ele vai garantir uma coisa para você: olha, por mais que todos os planos que você faça, por mais que tudo que você planeje, medite, anote, organize, se Deus souber que qualquer plano desse, Ele sabe, né? Mas o modo de falar, que alguma coisa dessas suas escolhas vai te tirar do caminho da salvação, ou Ele faz diferente ou Ele muda. Porque para Ele é maior com que você seja salvo do que você tenha um carro novo, do que você tenha uma casa nova, do que você tenha um emprego novo, ou do que você tenha um curso novo, e todos os outros planos. Então, isso nos faz entender uma coisa. Primeiro, Senhor, o meu plano está dentro do seu plano? Eu faço essa pergunta para Deus, pergunto para Ele: o meu plano está dentro do seu plano? Que às vezes Deus vai estar esperando até você perguntar isso para Ele te responder, né? Eu lembro quando aquele cego falou: o que queres que te faça? A primeira vez que eu ouvi essa mensagem, eu era um garoto, meio linguão, e aí o pastor falou: o que queres que te faça? Eu, curar, né? Quero ver. Mas depois eu parei para entender que quando Jesus pergunta aquilo, é porque Ele quer que você verbalize. Ele quer que você fale. Às vezes a gente ora ao Senhor, a gente acha que a nossa oração, né, precisa ser uma oração de impacto. Eu não sei se você já percebeu na palavra que o impacto maior não é quem fala, é quem ouve. Então, se você consegue, na sinceridade de coração, fazer com que o Senhor ouça a sua oração, não precisa ser alto, baixo, volume, impetuoso, eloquente, né, verboso em palavras, né? Às vezes eu vejo aqueles irmãos que vão orar que, rapaz, português coloquial dos anos, né? Eu fico lembrando do pessoal do Aurélio, né? Senhor, eu verbalizo nesta hora a minha ação. Não precisa disso não, irmão. É só você fala com Deus: Senhor, estou aqui,
sou pobre, sou necessitado. Fala do jeito que você quiser, porque o que Deus não olha não é o verbo, Ele olha o coração, Ele olha o que está dentro, né? Ele olha o que está lá na alma. Aquela mulher teve uma mudança na sua vida, porque ela ganhou 2 benefícios, mas ela só pediu um. Ela só queria ser curada. Ela ganhou cura e ainda ganhou salvação. O que você tem pedido para Deus? Aproveita esse começo de ano, né? E pergunta isso. Será que o que eu tenho pedido ao Senhor, talvez Ele não está me dando, porque isso vai encher meu coração de orgulho? Porque vai me desviar da presença dEle? Porque vai... Porque às vezes está faltando isso. Às vezes eu paro para me perguntar, poxa, eu tinha um plano X para o ano passado. Eu até reclamei com a patroa, você não aconteceu isso aqui não, mas de compensação aconteceu isso aqui. E aí você começa a ver que Deus, Ele coloca outros elementos na sua vida, coloca pessoas, coloca ideias, e o mais importante para Ele não é os fatos físicos que ocorrem. O mais importante é que você consiga chegar perto dele. O que foi importante para aquela foi isso. Porque se Jesus quisesse, não precisava nem ela ir lá, não é? E aconteceu isso com o centurião, né? Que o chefe da guarda lá chegou para Jesus: o senhor não precisa da minha casa não, o senhor só dá uma palavra e meu criado vai sarar, e sarou. Mas foi importante porque ela teve um encontro. Ela esteve junto de Jesus, ela viu Jesus. Quem dera a gente ter essa oportunidade, mas um dia nós vamos ter, irmãos. Quando abrir e fechar de olhos, nós vamos ter um corpo novinho. Eu vou estar mais magro, inclusive, né? Corpo novinho, bonito. Todo mundo corpo novinho. Nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens. Tessalonicenses 4. E nós vamos estar na eternidade. Lá não haverá choro, não haverá pranto, né? E aí nós vamos poder olhar Jesus de frente bonitinho assim, de frente com Ele, né? E poder falar: Senhor, estou aqui. Tem um louvor que fala, né? Senhor, valeu a pena, né? Senhor, estou aqui, batalhei, fui lá, planejei. Eu tenho certeza que algumas coisas dos meus planos não aconteceram, mas porque eu planejei errado, ou não aconteceram porque, se acontecesse, talvez eu não estaria aqui. Então glorifica o Senhor, irmãos, pelos planos que foram realizados na sua vida, mas glorifica também pelos que não foram, porque se não foram realizados é porque Deus te preservou, te deu saúde, te deu paz, te deu alegria, abençoou a sua família, te deixou de pé. Quantas famílias tiveram um ano terrível e nós temos que chorar com eles, né? Mas glorifica o Senhor porque você está aqui, porque você começou o ano na presença de Deus, porque mesmo diante de todos os planos, você está sempre vendo Jesus, né? Você está sempre tendo a oportunidade de ver os sinais que o Senhor tem feito na nossa vida. E para fechar, eu só queria reforçar o texto lá de Romanos 12. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente, pois assim será capaz de desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos, estar louvando ao Senhor, né? Amém, irmãos? Quantos foram abençoados por essa palavra? Amém. Que Deus possa continuar abençoando o pastor Júlio César, em nome de Jesus. Amém.